assunto que iremos falar nessa noite para trazer o entendimento, para que a gente possa celebrar a ceia. Ele é um dos temas mais sérios da vida da igreja, e além de ser sério, ele é muitas vezes negligenciado. Então eu queria que você, tem muito reverb, eu queria que você prestasse bastante atenção, para você não celebrar a ceia de forma errada, amém? Porque muitas vezes nós celebramos a ceia de forma errada. Amém, gente, vai dar certo. Só botar um pouquinho para trás, ver se eu posso derrubar esse microfone. Valeu, Zé. Amém? Todo mundo calminho aí? Para você identificar uma comunidade saudável, de forma bíblica, existem 3 pontos. E uma comunidade saudável não quer dizer que vai estar tudo alinhado dentro dela, não é isso. Que todo mundo vai se amar, não é isso. Para você identificar uma comunidade saudável de forma bíblica, existem 3 pontos. O primeiro é a pregação do Evangelho. Amém? O segundo ponto, as ordenanças deixadas por Jesus, que é batismo e ceia. E o terceiro ponto é a disciplina eclesiástica. Se em uma comunidade local existem esses 3 pontos efetivos, ela é considerada de forma bíblica uma comunidade saudável. Amém? Então diga comigo: pregação do Evangelho, ordenanças deixadas por Jesus, batismo e ceia, e por último, disciplina eclesiástica. Amém? Hoje iremos nos deter na ceia, tá? E eu trouxe um tema: discernindo o corpo de Cristo. Por quê? Porque discernir o corpo de Cristo é um tema que é muito sério na vida da igreja, mas também ele é muito negligenciado. Porque a ceia, esse momento de ceia que a gente reúne, que a gente traz o vinho, traz o pão, ele deveria ser um momento profundo da nossa comunidade, um momento muito sério. Só que esse momento se tornou, muitas vezes para nós, e também para a comunidade de Corinto, que eu vou falar hoje, um momento vazio. Sem importância, superficial e muitas vezes também prejudicial. Vocês estão me ouvindo aí? Amém, irmãos? Eu queria que você abrisse comigo 1 Coríntios capítulo 11, tá? Eu já preguei sobre isso, Rogério já pregou sobre isso, nós iremos pregar mais uma vez, só que com alguns pontos diferentes, tá? Capítulo 11, 1 Coríntios, verso 17. Eu acho que um dos temas aí da Almeida é sobre a celebração da ceia do Senhor, não é isso? Então, antes mesmo dos evangelhos sinóticos registrarem a primeira ceia, Paulo, ele já tinha recebido a revelação diretamente do Cristo ressurreto. No verso 23, ele deixa isso bem claro. Do capítulo 11, ele fala assim: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo está dizendo que a revelação que ele recebeu, ninguém deu para ele. Não foi Pedro, não foi ninguém. O próprio Cristo ressurreto se revela a Paulo e entrega a revelação sobre a ceia do Senhor, a forma correta,
Para você se situar, Paulo, ele participa de uma plantação de uma igreja em Corinto, e ele sai daquela comunidade, e quando ele vai para outros lugares, aquela comunidade começa ali a crescer muito, e aquela comunidade começa a se desvirtuar do verdadeiro propósito, da verdadeira ceia. E Paulo vem trazer o quê? Ele vem instruir mais uma vez a verdade sobre a ceia do Senhor que muitos perderam. Nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 11, de 17 até ali o 27, 28, Paulo ele apresenta 3 pontos importantes. O primeiro ponto, ele traz o problema. Ele começa problematizando. E esse problema está entre os versos 17 e 22, tá? Dos versos 23 ao verso 26, ele traz um princípio teológico. E esse princípio teológico é para curar esse problema. Amém? Ele apresenta o problema. Depois que ele apresenta o problema, ele traz o princípio teológico para trazer o que? Alinhamento para tudo aquilo que estava desalinhado, certo? A partir do 27, Paulo ele traz exortação prática. Ele vem exortar em amor aquela comunidade, tá? Então, se você ler a partir do verso 17, o que Paulo está querendo dizer, o resumo total é que a ceia, ela gira em torno de Cristo. Amém? Eu estou aqui resumindo para você. O que Paulo está querendo dizer, que Cristo está realmente presente nessa mesa. Amém? Vocês creem nisso? Então, a gente vai começar falando aqui do problema. Lembra? Primeiro ele traz o problema, depois ele traz a instrução teológica para curar esse problema, depois ele traz ali a exortação. Por quê? Porque nós precisamos cear com entendimento. Paulo começa dizendo no versículo 17, assim, entretanto, não vos elogio nessa instrução que vos dou agora. Então, Paulo não está feliz. E aquela igreja, irmãos, era uma igreja que estava crescendo muito. Por quê? Se você volta aqui para o versículo 2, olha comigo aí, deixa o capítulo 11 aberto, lê a sua Bíblia aí, versículo 2, tá? No verso 2, ele começa falando assim, eu vos elogio, porque em tudo vos lembrar de mim, e vos tendes apegado com firmeza às tradições que eu vos entreguei. Então vamos lá, irmãos, como é que no mesmo capítulo, Paulo começa elogiando, e no verso 17, ele está dizendo, eu não vos elogio. Então o que estava acontecendo em Corinto? Para você ter um entendimento, eles se apegaram muito àquela tradição, muito à tradição, muito aos rituais, muito às liturgias, a forma de fazer acontecer. Aquela igreja estava correndo de forma acelerada, as pessoas estavam chegando ali, estava sendo relevante na cidade. E aí Paulo começa elogiando, vocês estão crescendo. Mas no verso 17 ele fala assim, olha, entretanto, não vos elogio nessa instrução, porque o coração de vocês está corrompido. Mesmo vocês seguindo uma tradição. Vocês lembram dos fariseus que seguiam uma tradição? Quem lembra dos fariseus aqui? Seguiam uma tradição, mas o coração deles estava o quê?
duro. E Jesus vem bater firmemente contra eles. Vocês seguem tradições, mas o coração de vocês está endurecido. Então é como se fosse dessa forma aqui. Olha, vocês estão lembrando do que eu fiz por vocês, vocês estão cumprindo o beabá, mas o coração de vocês está aí fora do lugar. Amém? Porque, irmãos, não é somente seguir uma tradição, é você ter o coração. Amém? Seguir a tradição é importante, mas seguir a tradição sem ter o coração não adianta. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Então Paulo começa no 17 falando: não tem louvor nenhum nisso, do que vocês estão fazendo. Tá? Então o que estava acontecendo? Como eu disse, eles estavam seguindo uma tradição, mas o coração deles não estava alinhado com o Pai. Eles tomavam do pão, eles bebiam do vinho, eles adoravam, estavam crescendo, mas se você continuar lendo, Paulo vai dizer que aquele culto, aquele movimento que eles estavam produzindo, não era para o Senhor. Amém? Porque, queridos, vem comigo, a forma como uma comunidade está ceando, vai mostrar o coração daquela comunidade. Então, onde está o coração da comunidade? Na ceia. Porque para muitos de nós, a ceia virou simplesmente uma tradição e um ritual religioso, onde eu pego esse bichinho aqui, que é bonitinho, e eu boto na minha mão, faço uma foto e boto no Instagram, e boto a música ali da Alvo mais que a neve, dia de agradecer o Senhor, ainda bota assim o irmão, né? Para muitos a ceia virou isso, mas a ceia não tem nada a ver com isso. Amém? O ajuntamento daquela comunidade estava fazendo mal, porque eles deixaram a essência do Evangelho, o coração do Evangelho, porque aquele culto estava fazendo mal. Aquele culto, a celebração da ceia, estava adoecendo aquela igreja. Não, pastor, tá, vamos ler comigo, todo mundo lê para a sua Bíblia. Não precisa colocar aqui o texto no telão, tá? Quero que os irmãos leiam a Bíblia. Lê a sua Bíblia, todo mundo lê a Bíblia. Vamos lá. Diz assim, verso 18: porque em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja, e em parte acredito nisso, e é até necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. 20. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição, assim um fica com fome e o outro se embriaga. 22. Será que não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Eu irei elogiar vocês? Não, nisso eu não os elogio. Para bem aí. Então o que Paulo está dizendo? Que existem dois tipos de ceia naquela comunidade. E hoje, muitas comunidades são dessa forma. Ali tem a ceia do Senhor e tem a ceia dos homens. Se você buscar em alguns comentários bíblicos, naquela época existiam uns irmãos ricos que estavam comendo a comida dos pobres, dos irmãos pobres, olha só. A audácia desses irmãos, porque eles tinham ali, cada um levava as refeições para as celebrações das mesas, e eles se importavam somente em comer aquela ceia, e alguns irmãos estavam ficando com fome.
E aí Paulo diz o que, gente, vocês não estão entendendo, porque a ceia não é sobre comer, é sobre partir. Amém? E aí, irmão, a gente vem para cá com aquela mentalidade, vem comigo. A gente sai do nosso trabalho, vem para a igreja, porque hoje a ceia não pode faltar, porque a gente quer comer aquele pãozinho e aquele suco. E a gente vem com a mentalidade de quê? Mentalidade de comer. Só que essa mentalidade, ela é reprovada por Paulo. Porque Paulo vem comunicar em sua carta aos Coríntios que a ceia não é sobre comer apenas, é sobre partir a vida. Amém? Então aí, irmãos, nós estamos em 2025, estamos falando isso desde 2015. A mentalidade que te faz sair de casa é você apenas comer, você está ceando de forma indigna. Eu vou te falar uma coisa. Nós estamos ceando sem saber o nome do irmão do lado. Olha para o lado. Olha para o lado, querido. Você sabe o nome do irmão do lado? Você sabe o que ele está passando de verdade? Nós estamos vivendo relacionamentos entranháveis mesmo. Se você não está vivendo relacionamentos entranháveis, que te fazem ficar de alguma forma feliz, triste, você chora com os que choram. Se você não está vivendo dessa forma, não adianta celebrar a ceia como tradição. É isso que Paulo está dizendo. A gente está brincando com coisa séria, irmãos. Porque todo mundo vem para a comunidade local tentando extrair algo de alguém. Aqueles irmãos de Corinto estavam reunidos por afinidades. Eu vou para fulano, porque fulano pode me oferecer alguma coisa. Aí tem aquela frase coach, né? Ande com pessoas que podem te melhorar. Não é não? Que? Eu já vi um monte de irmão aqui repostando isso, gente. Meu dedo coçou para falar assim, misericórdia, irmão. Eu não faço mais isso, estou calmo. Estou sim. E aí, ande com quem pode te melhorar. Jesus andando com um monte de gente quebrada. E aí, a gente só quer andar com quem pode oferecer. Gente, essa é a nossa realidade. Fala assim, esse sou eu. Fala. Esse sou eu. Eu vou andar com quem pode me melhorar. Com quem pode me oferecer algo. Mentalidade que é reprovada por Paulo. Nunca é uma mentalidade, cara, como eu posso servir. Não, como eu posso extrair de alguém. Não, irmão Simone. Nós temos uma mentalidade consumista, caída, ainda entranhada dentro das nossas comunidades, dentro da igreja. Eu vou com fulano porque fulano pode me dar alguma coisa. Mentalidade que é reprovada por Paulo. E a gente faz o quê? A gente faz o quê, irmãos? Vem para um culto de quarta-feira, faz vista grossa, não é um culto especial, tá tudo certo. Então assim, ó, isso aí, essa palavra não tem nada a ver. É a semente que cai à beira do caminho, né? Aquela semente que cai à beira do caminho, da parábola do semeador. E esse irmãozinho que pensa assim, é presa fácil para o diabo. Por quê? Porque a semente que cai à beira do caminho, quem vem e rouba a semente? O maligno. Não é não, irmãos? É simples. Então o irmãozinho que pensa assim, essa palavra não tem nada a ver,
é a semente que é à beira do caminho. Porque essa palavra tem a ver conosco, irmãos. Tem a ver com a nossa era. Tem a ver com a nossa geração. Parece que Paulo está escrevendo para a gente, irmãos. E nós não estamos nos importando com isso, tá? O corpo daquela comunidade estava dividido. Porque ali tinha imoralidade, tinha divisões, tinha disputa de liderança, tinha confusões ali por causa de dom. Gente, aquela igreja estava profetizando. Pá. Se você ler Coríntios 14, Paulo vem, ei, calma. Se você for profetizar na vida de alguém, chama uma testemunha, não é assim? E a gente faz o que hoje? A gente, nos momentos de oração. Não digo oração para falar, mas profecia. A gente vai lá no ouvidinho do irmão, fala. A gente está fazendo o contrário que Paulo estava dizendo. E nós temos medo de trazer alguém para julgar a profecia, né? Porque aquilo que a gente está recebendo de Deus é uma mistura das nossas emoções. E nós vamos lá e oramos pelo irmão. E chamamos isso de profético. Não é profético isso aí, tá? Então, quer aprender a profetizar? Compra meu curso aí, está na promoção. É sério, bota no grupo da igreja aí, ó. Compra aí. Não joga mais errado, não. Compra o curso. Aquela comunidade de Corinto tinha preferências partidárias. Tipo, o irmão legal quer andar com o irmão legal. Eu só vou andar com a minha galerinha legal. Não é assim? Diga, esse sou eu, fala, esse sou eu. Ninguém quer andar com os ralados. Né? Que tem a galerazinha que é instagramável, né? A galera do instagramável, top. Entendeu? Eu estou orando para quê? Para que essas panelas, o fundo caia dentro do fogo. Né, irmão? A galerinha instagramável e tal, a galerinha legal e tal. Corinto, gente. Corinto está acontecendo em nossa geração. E a gente está fazendo vista grossa, Rogério. Não está fazendo nada. E aí a Bíblia fala que a mais velha tem que ensinar a mais nova. E as mais novas querem andar tudo junto. Sabe por que as mais novas estão sofrendo? Porque não estão ouvindo as mais velhas. Irmão. Hoje é ceia, gente. Good vibes. O Fernando estava mais brabo daquele dia, domingo. Estou de boa hoje. E aí, esse texto parece estar falando com a nossa época. É isso que me deixa intrigado. Porque quando eu leio ele, cara, isso aqui somos nós. Porque aquela igreja, ela tinha preferências sociais. Rico só quer andar com rico. Ninguém quer andar com os pobres, coitado. Ninguém quer andar com os missionários, coitado. Corinto. E o que está acontecendo em nossa geração? Paulo está fazendo uma denúncia. Só que ele não está fazendo essa denúncia de forma... Ele não está acusando, ele está exortando em amor. E essa exortação que Paulo está liberando é para que haja arrependimento. Amém? Então aquela igreja, ela estava se reunindo por afinidades, por preferências, por partidos. Então se alguém se reúne dessa forma, isso não é igreja. Se você só vem para cá porque a galera é legal, você não está participando de uma igreja. Se você só procura um grupo que se veste legal, você não está procurando uma igreja. Se você está procurando pessoas que falam a mesma língua, você não está participando de uma igreja. Isso é um clã, isso é um partido. Porque a ceia, ela é o oposto disso. A ceia é a mesa onde
identidades humanas estão caindo, e Cristo está sendo revelado, porque a mesa do Senhor, as identidades humanas, elas caem, as nossas identidades humanas caem, as nossas afinidades caem diante da mesa, onde Jesus está, e Jesus está nessa mesa, e se Ele está de fato em nossa mesa, as nossas preferências não importam, as nossas afinidades não importam, as nossas galerinhas legais não importam. Por quê? Porque Jesus está na mesa. E a mesa onde Jesus senta, não existe afinidade própria. Amém, irmãos? Então, muitos de nós estamos confundindo afinidade com comunhão. Comunhão, legal, é top. Estamos confundindo afinidade com comunhão muitas vezes. Porque, irmãos, a afinidade, ela está juntando os iguais. E aí vem comigo, para você entender, pegar no seu espírito. Onde na Bíblia estava se juntando pessoas que eram iguais, e Deus separou? Babel está juntando iguais. Queridos, nós não somos iguais, cara. É isso aí que a gente não entende. Tem um irmão que ele é mais esquentado, tem um irmão que é mais calmo. E essa é a vida da igreja, está tudo certo. Porque a afinidade está juntando iguais. Comunhão é diferente. Comunhão está juntando diferentes. Amém? Porque a comunhão, Jesus está na mesa. E você não precisa falar igual. Você não precisa se vestir igual. Você tem a identidade que Deus deu para você, não tem? Pois pronto. A ceia do Senhor é o lugar onde as diferenças são quebradas. Quando não estamos discernindo isso, quando não discernimos as diferenças, que eu acho que é o calcanhar de Aquiles da igreja de Cristo hoje, atual, que nós não sabemos discernir as diferenças, quando fazemos isso, quando estamos querendo somente juntar iguais, nós não participamos da ceia do Senhor, nós não estamos comendo de fato o corpo de Cristo, nós não estamos bebendo de fato o sangue de Cristo, nós estamos vivendo um encontro vazio. Eu não sei você, mas isso mexe muito comigo. Porque naquela igreja de Corinto, a ceia não era mais do Senhor, a ceia era deles. E quando nós estamos vivendo a vida da igreja por afinidades, a ceia do Senhor deixa de ser do Senhor, e ela passa a ser minha, é do meu jeito. Porque, irmãos, ceia não é somente sobre celebrar, é uma vida. Então a ceia, queridos, ela não é somente numa quarta-feira. A ceia, ela é o mês todo. Isso aqui é apenas a celebração daquilo que nós estamos vivendo como corpo de Cristo. É isso que a gente não entende, a nossa mente demora a entender isso. Nós queremos juntar iguais e Deus quer juntar em sua mesa diferentes. Amém, irmãos? Então esse era o problema. E aí o segundo ponto, que é o princípio teológico. Deixa eu correr. O princípio teológico é qual? Cristo está presente. Que Paulo fala assim, ó, eu recebi do Senhor. Paulo está dizendo que Cristo está presente nessa mesa. Ele não recebeu de Pedro, ele não recebeu dos apóstolos de Jerusalém, ele recebeu do próprio Cristo. O Cristo ressurreto apareceu para Paulo e falou, olha, a ceia é dessa forma. Deus revelou a ceia para Paulo.
E quem somos nós para falar diferente? E aqui eu quero cravar no seu espírito, o quê? Que a ceia não é uma simbologia humana. É uma ordenança deixada por Jesus, que respalda a vida que estamos vivendo, a vida da igreja. Amém? A ceia não é apenas um memorial frio. Não, a ceia são relacionamentos entranháveis. E lá em Êxodo diz o quê? Que o cordeiro pascal, ele tem que ser comido por inteiro. E quem quer comer as entranhas? Ninguém, cara. Ninguém quer comer as vísceras. O mocotó, o sarap, ninguém quer comer as vísceras. Quem? Ninguém. Irmão, se tu colocar um pouquinho de pimenta, fica bacana. Se tu largar um limão e uma farinha, lindo. Amém, irmão? A ceia não é apenas um memorial frio. A ceia é um encontro real com Cristo. E onde Cristo está? Olha para o lado. Olha para o lado, irmão. No outro. Nós somos o corpo místico de Jesus. Amém? Então, Paulo, ele traz essa instrução para aquela comunidade. E aí, avançando, ele vem mostrar o perigo de participar de forma indigna. Paulo diz que a forma como eles estavam vivendo, no verso 22, estava desprezando a igreja. Eu vou correr, depois você lê. Estava desonrando o Senhor. E se você ler do verso 29 a 30, a forma como eles estavam ceando, estava trazendo juízo para aquela comunidade. Aquele comportamento estava trazendo doenças e até mortes àquela comunidade. Por quê? Porque a ceia é sagrada e Cristo está presente. E nós queremos fazer o quê? Deturpar a ceia. Está aqui, está escrito. Pois quem come e bebe sem ter discernimento do corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação, irmão. Então vem cá, vem comigo, de novo, tio Charles ensinando de novo aqui. Se você vem hoje aqui, pegou esse cálice e pegou esse pão, e você está ceando da forma indigna, você não está discernindo o corpo de Cristo, no qual você está inserido. Nós somos uma comunidade local, que faz parte do corpo global de Cristo. Se você está aqui nesse lugar, nessa localidade, e não está discernindo esses irmãos, você está trazendo para a sua cabeça, para a sua lata, condenação e juízo. E daí, às vezes você quer orar, ser espiritual demais, e não está acontecendo as coisas. Por quê? Porque você precisa refazer essa caminhada, o quê? Nas relações. Amém, irmão? Então assim, hoje, a gente está fazendo o quê? Ceando com o olho fechado, para esconder o irmão que a gente não gosta. Aí tem uns irmãos agora que, eu não sei nem assoviar direito, né? Olha para o outro lado, olha o Instagram. Por quê? Porque, querido, eu vou gritar. Se você está comendo e bebendo, sem discernir esses irmãos que estão aqui, os irmãos que são da comunidade Missão Cristã Casa do Pai, com a localidade em São Luís, do Maranhão, se você faz isso, sem discernir esse corpo, juízo está sobre a sua cabeça. Quando você falta a um culto, e você não acha que tem que dar satisfação para alguém, é juízo sobre você. Então bem aqui está o pecado em faltar culto, não avisar. Porque você acha que não precisa dar satisfação para o outro, e você precisa. Porque o que a minha orelha faz, o meu olho precisa saber. Estão pegando no espírito? O real sentido da ceia? Então, irmão, nunca mais venha para cá, para tomar e comer
do cálice e do pão, se você não está discernindo o corpo. O teólogo Craig Blomberg, ele fala em seu comentário bíblico de Atos e Apocalipse, um comentário muito bom, que no versículo 27, olha só, a expressão de modo indigno traduz o advérbio grego indignamente, anaxios. Isso não implica que aqueles que são ou se sentem indignos precisam se abster da mesa do Senhor, não é isso. Por quê? Porque a celebração da ceia é justamente para pecadores. A expressão significa que aqueles que não estão dispostos a compartilhar seus bens e a sua vida com os cristãos mais necessitados no meio deles, não devem participar. Meu Deus, que forte. Eu vou traduzir para você. Se você está ceando e você não parte a sua vida, não adianta cear. Quem está ceando e ninguém... Vamos lá, olha para mim. Se você está ceando, tem uma vida secreta, amigo, é juízo total na tua vida. E aí a gente abre lacuna para falar sobre outros pontos, para de fato você é um discípulo. Sabe por quê? Porque, vamos lá, Judas não era um discípulo. E estava na mesa. Isso quer dizer o quê? Que em nossa mesa existem vários irmãos que são Judas. Aleluia, glória a Deus, amado Jesus. Amém, irmão? Diz amém. Então aqui tem Judas, gente. Aleluia. Aleluia, irmão. Ô, Senhor. Então, irmãos, nós precisamos entender que o que Paulo está comunicando, que quando participamos dessa ceia, ela nos dá 4 direções. A primeira direção, quando olhamos para trás. Quando olhamos para trás, nós estamos olhando para o sacrifício expiatório do nosso Senhor Jesus. A morte do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos lembrar do sacrifício. Jesus falou sobre isso. 2, quando olhamos para frente, nós lembramos, nós esperamos com expectativa da volta do Senhor. A ceia é um anúncio escatológico. A forma como nós vivemos como comunidade vai mostrar para o mundo o Deus que nós estamos esperando voltar. É simples. A gente que complica tudo. 3, quando olhamos para dentro, nós precisamos discernir o corpo de Cristo. E isso fala do corpo físico de Cristo, e isso fala do seu corpo místico, que é a igreja. E quando olhamos ao redor, nós temos alguém para nos apoiar. Amém? Vou resumir, vou falar de novo. Quando olhamos para trás, lembramos o sacrifício do martírio de Jesus. Quando olhamos para frente, nós esperamos com expectativa da volta do nosso amado. Quando olhamos para dentro, nós discernimos o corpo do Senhor. Quando olhamos em volta, nós olhamos uns para os outros e nós temos em quem nos apoiar. Isso quer dizer o quê? Que a ceia, ela é vertical, mas ela também é horizontal. A ceia é sobre o cabeça, sobre Cristo, mas também é sobre o seu corpo. Não tem como você olhar para o cabeça e menosprezar o seu corpo. É impossível. Aqueles que comem e bebem com ele devem se lembrar da sua morte expiatória pelos pecados da humanidade e aguardar com expectativa os dias em que ele voltará e celebrará seu banquete messiânico com todos os seus filhos. Amém?
Então eu quero lembrar os irmãos que a ceia não é sobre você. E ceiar de forma indigna, vem para cá, olha para mim. Ceiar de forma indigna não é você saber se você tem pecado ou não, porque aqui todo mundo é pecador miserável. Não tem a ver com você, tem a ver com outro. Ceiar de forma indigna é você não discernir o irmão que está do lado. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo os dias que nós vamos precisar parar tudo para discernir o corpo de Cristo. Irmão, e discernir o corpo de Cristo, olha aqui, vai muito além do que fazer uma mesa posta para o irmão, tá? Porque discernir o corpo de Cristo não é tomar café junto no final da tarde e fazer uma foto. Olha aí, legal. Tem nada a ver com isso, irmão. Tem muita gente que está fazendo mesa posta, mas aquela mesa o Senhor não está nela. Porque a mesa que o Senhor está sentado não é uma mesa de benefícios próprios. Porque, irmãos, nós não temos mais que cear sendo espirituais e matando o irmão do lado. E aqui eu não estou com indireta para ninguém, tá? Eu nem preciso disso. Aqui nós estamos falando do que está escrito. Porque Paulo está comunicando que não é sobre você, é sobre o outro. Amém? E nós não podemos mais, irmãos, reunir por afinidades. Uma comunidade que reúne por afinidades, ela está sob juízo. Então não se reúna por afinidade. Jesus morreu pelo preto, pelo branco, pelo rico, pelo pobre, pelo engenheiro, pelo médico, pelo caixa, pelo empacotador, pelo jardineiro. Jesus morreu. Não para a gente ficar aqui dentro, escolhendo com quem a gente vai relacionar. Porque quem senta na mesa do Senhor, se você, vem cá, se você está decidindo em quem senta na sua mesa, você está sob juízo. É isso que Paulo está comunicando para Corinto. Não escolha quem vai sentar em sua mesa. Quem escolhe os 12 é Jesus. Amém, queridos? Amém? É por isso que Jesus fala assim, ó, traz Mefibosete, vamos botar ele aqui na mesa. Davi. Um aleijado, traz e coloca ele na mesa. E ali o evangelho da graça estava sendo pregado. Porque nós não nos reunimos por afinidades. Amém? Vamos ficar de pé. Zé. Eu queria fazer